Bom, pessoal, vamos iniciando esse vídeo que é a conclusão da comparação dos dois tipos de investimento, um imóvel próprio ou fundos imobiliários. A gente já fez dois vídeos mostrando as vantagens e desvantagens de cada um deles na questão financeira e, na verdade, ela sempre ultrapassa a questão financeira, não tem como manter a linha somente financeira, porque para muitos o imóvel ele não é somente financeiro, ele é uma segurança, o significado de imóvel para muitas pessoas é segurança, mas isso é uma segurança que ela é baseada no que outras pessoas falaram, de pessoas normalmente de outras gerações. E agora eu vou contar a história que aconteceu comigo. Eu, Diego, comprei um imóvel quando tinha 20 anos, seguindo o conselho das pessoas à minha volta. Aquele velho pensamento que é: olha, compra seu imóvel, vai ser um excelente negócio, vai ter segurança, você já vai ter, pior das hipóteses, você vai ter o seu lugar onde ficar. Com 20 anos de idade eu não precisava do imóvel, eu estava comprando exclusivamente para investimento. Eu morava com meus pais na época, a maior parte da minha renda ia para pagar o imóvel, até que quando eu recebi as chaves do imóvel, eu já tive que fazer uma reforma de cara. Eu tive que arrumar a parte elétrica, colocar piso, eu já tive que desembolsar uma grana que era a única grana que me restava de reserva. Naquela época eu não tinha conhecimento nenhum sobre investimentos. Eu gastei esse dinheiro nessa pequena reforma, coloquei para alugar. Achei um inquilino, consegui alugar por um tempo. No primeiro ano foi excelente, foi como esperávamos. Existia uma imobiliária entre eu e o inquilino. No primeiro ano deu tudo certo, no segundo ano deu tudo certo, no terceiro ano deu tudo certo. E a ideia do aluguel naquela época era: eu recebia o aluguel, com o aluguel em mãos eu pagava o financiamento e me sobrava um pouquinho ainda. Lembrando que o primeiro aluguel foi para a imobiliária, eles recebiam uma taxazinha que era descontada do aluguel. Então, do bolinho do aluguel, o primeiro aluguel foi para a imobiliária, um pedacinho dele continuava indo para a imobiliária e o resto ia comigo. O imóvel na época custava 200 mil reais, eu alugava por R$ 1.000. E conforme o tempo passava, eu estava indo muito bem, obrigado, era o plano perfeito. Só que, por conta do destino, talvez, algumas coisas aconteceram com esse inquilino. Eu fui descobrir que o inquilino era composto por uma mãe, um pai e duas filhas pequenas. A única renda da família era do pai. Eu só descobri isso porque, com um tempo, o pai perdeu o trabalho dele e ele deixou de pagar o aluguel. E conforme ele deixou de pagar o aluguel, ele também não pagava o condomínio. E o problema do condomínio é do dono do apartamento, não é do inquilino. Se você deixa de pagar o condomínio vai te processar para que você pague o condomínio. E quem vai ser processado não é o inquilino. Você, dono do apartamento ou do imóvel, que tem que pagar o condomínio, você pode até processar o inquilino, mas você está sendo processado porque você tem que pagar o condomínio. O pai da família, então, ele perdeu o trabalho dele, deixou de pagar o aluguel de 1 mês, 2 meses. A imobiliária, ela via me informando sobre essa situação. O condomínio entrou em contato comigo para que eu pagasse o condomínio. Quem é responsável por pagar o condomínio é o dono. E eu continuei pagando, eu fui pagando o condomínio, não recebi o aluguel e eu pagava o financiamento. Ou seja, meu salário na época, ele era resumidamente desvaído pelo apartamento. A situação, ela foi se prolongando. E para que vocês saibam, o mundo real é assim, tá, gente? No mundo real, você não consegue tirar alguém de um imóvel porque você quer. Ainda mais uma família que não tem para onde ir. A imobiliária, ela pode fazer uma pressão, mas oficialmente, perante a lei, você não consegue remover a pessoa se você não processá-la com uma ordem de despejo. E isso não acontece da noite pro dia, tá? Isso não é num passe de mágicas, simplesmente a pessoa vai sair. Você pode conversar amigavelmente com o inquilino, pedindo para que ele saia, tentando fazer um acordo, se ele consegue ressarcir algum valor, mas em muitos casos, que foi o meu, a família não tinha condições. Eu conversando com o pai da família, que era a única renda que tinha, a gente combinou que ele ia sair num determinado mês, não ia pagar os condomínios anteriores, não ia pagar o aluguel, e estaria tudo certo. Eu não poderia simplesmente despejá-lo fazendo qualquer tipo de pressão, porque se eu tivesse na situação dele, eu não gostaria de ser tratado assim. Ele tinha 2 filhas pequenas. Imagina o chão dessa família pensando que tem que vir um aluguel, tem as contas para vir e não tem de onde tirar. Muitas pessoas vão falar: isso não é problema meu. Ok, cada um tem a sua consciência, eu tenho a minha, e para mim isso é o certo, e foi o certo a ser feito na época. Eu tomei um prejuízo e daquele dia em diante, aquela situação me fez refletir muito. Eu não gostaria de viver mais aquilo novamente, eu não gostaria de
de passar por aquela situação. Eu não gostaria de ser responsável por pedir para alguém sair do imóvel e ela não tem para onde ir. A partir daquele momento, conforme os anos foram passando e aquilo aconteceu comigo, eu vi que não era a melhor saída. Eu vi que o que as pessoas me falavam eram baseados em experiências que elas nem tiveram. Isso é muito comum na nossa realidade, nas nossas famílias, na nossa vida. Muita gente vai te dizer alguma coisa sobre algo que ela não viveu, simplesmente replicando o que outras pessoas disseram. E isso é horrível, porque normalmente ela é baseada numa experiência sem fatos, sem dados, e talvez num contexto que não é o seu. Foi o que aconteceu comigo. E eu vendi, futuramente depois eu vendi esse apartamento, isso já é uma outra história, mas a minha experiência de alugar foi essa. Não foi boa, eu tive muita dor de cabeça, eu tive que muitas vezes sair do meu trabalho, falar com o meu chefe, e naquela época eu tinha muito medo de perder o trabalho, eu vivia com muito medo de não conseguir arcar com meus compromissos financeiramente. Isso fez com que parte da minha vida profissional fosse dominada por medo, tá? O bom desse início da minha carreira profissional, essa dificuldade que eu tive, é que de algum jeito me transformou na pessoa que sou hoje. E isso é fundamental para ser quem eu quero ser. Pessoal, essa foi a minha experiência de alugar. Não gostei, não fui feliz, não vale o esforço, não vale o investimento. Hoje eu vejo que com 200 mil reais em fundos imobiliários eu ganharia muito mais do que R$ 1.000. Concluindo essa comparação, é importante que vocês façam sua reflexão. Para mim, a partir dos motivos e das vantagens e desvantagens que eu tenho no fundo imobiliário, as vantagens e desvantagens que eu tenho em um imóvel, eu fico com o fundo imobiliário. Eu não gosto, não quero ter todo esse trabalho e essa dificuldade que eu tive com um imóvel próprio. Eu não tenho o desejo e a vontade de falar eu sou dono de um imóvel. Isso não massageia meu ego, isso não me acrescenta em nada. Para muitas pessoas, elas querem dizer isso porque ela vai mostrar para alguém, isso massageia o ego. Mesmo que a pessoa não saiba, ela tá perdendo dinheiro que ela podia estar investindo em um fundo imobiliário. Enfim, a gente já discutiu e já viu as vantagens dos dois lados. Financeiramente, não tenho dúvidas que fundos imobiliários é muito mais vantajoso do que imóvel. Você só precisa se perguntar se você estará em paz com qual desses dois tipos de investimento vai te trazer mais paz. Qual deles vai te realizar de alguma maneira, qual deles vai te entregar algum tipo de felicidade ou de realização. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série de 3 vídeos. Investimento não é somente financeiro, vai muito do psicológico, vai muito do que você acredita ser o melhor caminho, do que você suporta. Eu agradeço a companhia de todos, eu espero que eu consiga ter iluminado um pouquinho a decisão sobre qual é o melhor dos investimentos para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário, isso me ajuda muito. Obrigado e até a próxima.